O processo de desapropriação ainda está ocorrendo, né? Então ele não deve ser no tempo passado, né? Ainda está havendo, né? Embora não estão tirando mais pessoas, as pessoas ainda estão sofrendo por causa dele. Meu contato com o loteamento São Francisco começou em 2012, quando eu fui monitora de uma disciplina de métodos qualitativos ministrada pelo professor Perry Scott, na graduação de Ciências Sociais da UFPE. Pouco antes da Copa das Confederações, de 2013, eu trabalhava já há algum tempo para o Portal Terra e recebi da redação em São Paulo a pauta de fazer o que é que tinha no bairro perto da Arena Pernambuco. Eu até resisti um pouco, porque eu disse, não tem nada ao lado da Arena Pernambuco, lá em São Lourenço. Mas eles insistiram que eu fizesse a pauta, e uma das primeiras pessoas que eu fui entrevistar foi Edmundo, que é o dono do Bode do Mundinho, que é um restaurante lá perto do estádio, e ele me contou toda uma história de anos de luta, assim, e aquilo foi meio impressionante para mim, assim, como é que eu já tinha mais de 2 anos trabalhando na cobertura da Copa do Mundo e nunca tinha ouvido falar daquela história social assim tão chocante. Eu estava sempre interessado em impactos sociais de grandes obras. Eu sempre estudo isso, eu vejo como que o Estado se aproxima às pessoas quando o Estado tem um grande projeto para desenvolver. E a gente sabe que a proximidade do Estado é uma ameaça para as pessoas. O Estado é um gerador de insegurança. Eles convidaram para fazer pesquisas sobre o que ia acontecer com a Copa do Mundo. Eles tinham 9 itens a serem pesquisados. Cada universidade distribuía o trabalho do jeito que entendia bem. E aqui era muito democrático, aqui na Federal de Pernambuco. Então eu não estava olhando para a Copa do Mundo para uma coisa de pesquisar, mas apareceu esse pedido. E era um projeto de desenvolvimento, ou pelo menos um projeto supostamente trazendo um legado para a cidade, que eu queria ver como era. Então, o que mais me chamou a atenção foi o clima de apreensão e medo do bairro e os muros que estavam todos marcados com adesivos colados por uma empresa terceirizada. Infelizmente, isso me lembrou muito o momento quando a família real veio para o Brasil, que as casas foram marcadas com a sigla PR, de Príncipe Regente, e as pessoas tiveram que sair das casas para dar lugar à família real. Então, assim, isso mostra um padrão de remoção que acontece no Brasil desde a colonização. E aí comecei a participar como militante do Comitê Popular da Copa de Pernambuco, que foi uma organização formada por vários movimentos sociais que estavam monitorando e denunciando as violações de direitos humanos causadas pela Copa do Mundo em Recife. Era uma organização que existiu nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo no Brasil. Eu acompanhei uma segunda etapa, ou uma terceira talvez, das remoções, que foi mais numa área do coque, lá em Camaragibe, principalmente no loteamento São Francisco. E foi um processo bastante violento. As famílias tinham sido avisadas anos antes, mas aquilo não foi um aviso assim que realmente tenha feito com que elas se preparassem para o processo jurídico e de retirada de direitos, como foi feito. As desapropriações costumam ser a demonstração do interesse das pessoas mais avantajadas na sociedade, que têm algum uso que querem fazer de algum espaço. Quer dizer, as desapropriações são vistas como coisas necessárias a serem feitas para atingir alguma coisa mais importante, que de forma alguma não é mais importante do que a vida das pessoas que estavam no lugar e perderam as suas casas. Uma renovação urbana costuma acontecer do jeito que não devia, costuma acontecer tirando os pobres feios do caminho e botando instrumentos bonitos no lugar. Então, isso não é uma renovação. Uma renovação tem que ser uma oportunização de coisas na vida para as pessoas que estavam no lugar. Eu atuei no Comitê Popular da Copa
ao mesmo tempo que trabalhava como jornalista, então não tinha uma participação diária, assim, profissional, nada, mas aquilo me chocou tanto que eu passei a participar de algumas reuniões que aconteciam na FASE, um ONG próximo ao centro do Recife. Ficou claro a prioridade do Estado em acelerar as obras e não respeitar as pessoas que estavam ali no meio do caminho dessas obras. Um exemplo muito claro disso foi a criação da Secretaria Executiva de Desapropriações, a SEDES, na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Conseguiram organizar um novo setor dentro do governo. Eles fizeram um departamento de desapropriações. Eles conseguiram escrever como fazer desapropriação, todas as regras. Juntava as pessoas que vão medir das desapropriações, as pessoas que vão acompanhar socialmente as desapropriações. Isso pode até ser um instrumento mais humano, mas é meio triste pensar que você trabalha no lugar que vai garantir que você tira as pessoas das suas casas da melhor maneira possível. Parecia um Estado bastante desumano. Essa secretaria criou um manual de desapropriação de aproximadamente 70 páginas, que nessas 70 páginas não existe a palavra famílias, pessoas ou indivíduos. Só existem palavras como casa, benfeitoria e terreno, mostrando a visão estreita do Estado em relação à moradia, que considera somente as propriedades físicas da casa e não tudo que se deve levar em conta para uma moradia adequada, como as ruas pavimentadas, o acesso à escola, o acesso ao transporte público, etc. Logo depois também da Copa, essa secretaria foi dissolvida, sem nenhuma estratégia de acompanhamento com as famílias desapropriadas. Não vão ser removidos, vão ser desapropriados, vocês vão ter que se removerem. Não pensaram em nenhum espaço alternativo para quem estava sendo removido por causa do programa. Fizeram uma valorização nas desapropriações que usava medidas que conseguiam diminuir o valor em relação ao mercado. Eles usavam as medidas desvalorizadas para o valor das casas e ainda falavam que as pessoas queriam se aproveitar das oportunidades que estavam sendo dadas ao se desfazerem das suas casas. Quer dizer, foi um desrespeito muito grande. Cada família foi se virando. Tem gente que saiu do estado, tem gente que está em outras cidades, tem pessoas que foram lideranças que hoje não quer nem falar sobre a violência que elas sofreram. E hoje o terreno do loteamento de São Francisco em si é ocupado ilegalmente, na minha ótica, por uma empresa de ônibus que ocupa com os ônibus dela, como se fosse uma desapropriação que usou a justificativa de uma obra pública para, na verdade, beneficiar uma empresa privada. É isso que aparenta ter ocorrido lá, e mais de 200 famílias tiveram seu direito à moradia prejudicado para que o governo do estado de Pernambuco pudesse beneficiar essa empresa de ônibus numa operação, assim, para mim, criminosa. No que eu uso para estudar esses projetos, eu vejo algumas práticas repetidas do Estado. E uma é a desmoralização dos desapropriados. Essa desmoralização é dizer, eles são muito lerdos, não entendem das coisas, não valorizam nada que tem. Ou, eles são muito espertos, estão querendo ganhar alguma coisa do Estado, etc. Todos os dois são desmoralizações, dizendo que falta caráter a essas pessoas. Então, de alguma forma, é uma justificativa, às vezes nem tão sutil, de porque pode remover eles de qualquer jeito. Porque aí você desmoraliza, no sentido de dizer que não, realmente a terra deles é ilegal, ou eles invadiram, que não é o caso nesses lugares onde estava. Eles compraram, era um loteamento. Mas a conversa que rola é que, olha,
quando vão lá, a gente ia dar uma indenização muito boa para eles, mas eles queriam mais ainda, então eles botaram na justiça, então eles não vão receber mais. Não sei porque não entendem como funciona essa justiça, vão receber menos. Então a noção da falta de compreensão, a desmoralização é uma prática que é repetida de uma série de formas diferentes em diferentes projetos. E aí, com muita pressão, e elas com muito medo, e pouca gente conseguindo resistir, fazer realmente uma resistência eficiente. Tanto é que muitas famílias saíram sem receber suas indenizações, alguns idosos chegaram a falecer durante esse processo todo de remoção, e outros têm doenças que deixaram sequelas até hoje. Toda desapropriação não é necessariamente uma coisa cruel. Mas quando ele é em função de um grande projeto, sempre é cruel. Então fazem uma série de estratégias que têm a ver com garantir o sucesso do projeto e garantir que você desmonta as estratégias de resistência das populações. E o que torna o caso do loteamento de São Francisco ainda mais emblemático é que as obras não foram concluídas. O bairro foi desapropriado por um decreto de utilidade pública, assinado pelo então governador Eduardo Campos, e o discurso do governo era sempre de que aquela obra ali seria um bem público. Era a obra de ampliar o terminal integrado de Camaragibe e fazer uma via de acesso para as pessoas chegarem nos 5 jogos que ocorreram na Arena Pernambuco. E só uma parte dessa via de acesso foi feita, nem toda ela foi feita, e a obra mais importante para a população, que era a ampliação do terminal integrado, nunca aconteceu. Trabalhei como produtor local para algumas empresas internacionais. Fui produtor local, que eles chamam de fixer, para a CNN, por exemplo, e eu estava passando com o produtor de esporte da CNN, que era Harry Rick, pela área do loteamento de São Francisco, e mostrei a ele ficou chocado assim, com o cenário de guerra que era aquilo, umas casas demolidas próximo ao estádio. Perguntou o que era, eu disse não, foram remoções, são cerca de 2.000 remoções que aconteceram aqui em Pernambuco. As famílias, muitas delas não receberam valores, e ele fez questão de chamar o correspondente na Europa da CNN, Frederick Pleitgen, e foi feita uma reportagem para a CNN sobre aquela situação absurda, assim, que era praticamente silenciada na imprensa brasileira. E é importante dizer também que o loteamento de São Francisco se situava numa área central de Camaragibe, do lado do terminal integrado de ônibus e metrô, tinha as ruas pavimentadas, tinha escolas públicas, posto de saúde, então era um bairro realmente bem estruturado. E depois dessa remoção, eu fui na casa de pessoas, por exemplo, que foram morar em área de invasão, com risco de desabamento, porque não tinham condições de conseguir outro lugar adequado. Mas mesmo as famílias que conseguiram comprar outra casa, elas me disseram que ainda não se sentem em casa, porque o sentimento de estar em casa é construído por vários fatores, né? É uma questão muito complexa, não se resume somente a ter 4 paredes e um teto.